vão abrir. O Anderson. Só para dar clareza, Janilton, achei bacana você trazer essa questão aí do absurdo, né? Na verdade, o meu questionamento, a minha interrogação está exatamente nessa divisão, né? Uhum. Porque dentro da minha interpretação, somos um só, né? Não há esse absurdo do externo controlar aquilo que sou, ou seja, transferir a responsabilidade do eu para esse absurdo, né? E aí a gente poderia dar aqui inúmeros exemplos disso. Quando eu trago a interrogação entre o consciente e o inconsciente como dois mundos, é o ponto de interrogação. Eu estou trazendo ele numa condição só. Uma parte facilmente acessível, como você acabou de trazer no próprio texto de Freud, e o outro que dá um pouco mais de trabalho para ir acessando e que ainda não conseguimos acessar ele por completo, ou principalmente ter domínio sobre isso. E talvez nunca teremos, né? Esse domínio, né, dele, né? Eu Na também verdade, acredito nisso, até porque somos complexos demais e o processo de evolução e desenvolvimento é contínuo. Uhum. Isso aí. E é exatamente, na verdade, aceitar que é ele que, que dá as cartas e talvez fazer com isso, né? Que não é de saída uma coisa tão fácil, mas eu fiz uma proposta no final, eu acho que eu estou assim estou me surpreendendo quando eu preparo, eu falo, eu já tenho isso preparado, já dei essa aula de inconsciente umas 10 vezes, cheguei para preparar, eu não vou usar nada do que eu preparei, eu mudei tudo, eu falei, gente, parece que eu estou lendo esse texto pela primeira vez, né? Parece que eu não prestei atenção das outras, é interessante. E é muito legal, né, dividir isso com vocês, escutar isso, essas interrogações que vocês fazem, também ressoa para mim de uma outra forma o texto e toda a proposta. Mas vamos um pouquinho mais aí para a gente ir tocando nas propostas aí de vocês. Freud ele segue dizendo que a inconsciência é apenas uma marca distinta do psíquico, mas tal marca de modo algum é suficiente para uma adequada caracterização dos atos psíquicos. Ele diz aí um pouquinho à frente que o inconsciente ele vai abranger todos os atos, né, latentes que estão aí inconscientes, mas que de resto em nada se diferenciam dos conscientes. E por outro, abrange também processos como, por exemplo, os processos recalcados, que se fossem tomados conscientes, contrastariam de forma vulgarmente, né, com o restante dos processos conscientes. Então, sim, tem um processo muito parecido nesse sentido, né, o Anderson, que você está provocando aí, que vai estar tanto na consciência, que o inconsciente, e também vai estar no inconsciente. Só que o inconsciente, ele é esse o que abarca tudo isso, né? Ele está nessas grandes esferas, né? Uma leitura posterior à segunda tópica, né? O Freud vai mencionar que esse inconsciente, essa porção do inconsciente ou do isso, ela abriga tanto o eu, como também está presente no supereu, né? O Lacan vai trabalhar essa ideia no supereu melhor, inclusive, e, portanto, tem coisas que há recalques, inclusive, que são totalmente inconscientes. O sujeito, ele esquece, não porque ele gostaria de esquecer, às vezes ele faz até um esforço consciente de lembrar, mas ele esquece. Isso é a prova do próprio inconsciente. O inconsciente, ele transita, né, nessas várias porções do nosso aparelho psíquico. E é isso que, né, um eu e o isso, Freud vai dizer que onde havia o eu, onde o isso existe, onde havia o isso, o eu deve advir, ou seja, o eu vai vir do isso, e ele vai ter uma porção muito grande e generosa do isso. Então, o eu ele está ali, né, assim, tem essa porção
de verificar os estímulos externos, balizar com algo do supereu e mediar um pouco como tudo isso pode se realizar. E eu tentar organizar, mas ele é sempre frustrado, né? O inconsciente sempre chega metendo o pé na parede, na porta e pedindo passagem. É isso que está... E às vezes, né, o eu vai tentar também fazer esse bloqueio, recalcar isso, e esses são os impasses e o conflito que está em torno, que vai gerar todo consumo de energia e a sintomatologia também. Aqui a gente, era para funcionar. Uhum. Aqui era para funcionar uma ideia, bom, não funcionou. Aqui a ideia é que Freud vai trabalhar nessa... Aqui a gente está trabalhando, a primeira tópica, né, a segunda tópica só em 1923. Então, nesse primeiro momento, Freud está falando do inconsciente, pré-consciente e consciente. Aqui ele vai dizer, né, que o recalque, ele acontece, né, na passagem, né, de uma fronteira e outra, né, entre o inconsciente e o pré-consciente, e entre o pré-consciente e o consciente. A cada passagem tem uma parede, aí vamos pensar assim, uma fronteira, um rochedo, um sensor que vai fazer a função da resistência, ou seja, a coisa não vai passar livremente, ela vai, a cada passagem, ela tem uma certa perda. Essa certa perda, eu estou dizendo assim, porque quando isso chega muitas vezes na consciência, como para chegar na consciência a essas perdas, o material que se chega aqui à consciência nem sempre ele é exatamente o estado bruto da coisa, ele chega modificado. É filtrado. É como se aqui a gente tivesse a água, fosse passando, aqui a gente tivesse... deixa eu ver, não, aqui vamos pensar o estado de gelo, para ser mais didático, né? Estado de gelo, aqui o estado de água, e aqui a gente vai estar o estado de vapor, né? É H2O, no fim das contas, mas o H2O de cá, ele tem uma forma, e aqui tem uma outra. O nosso trabalho dentro da psicanálise é identificar que, no fim das contas, é um H2O e fazer essa decomposição. É com isso que a gente trabalha, ou seja, é uma linguagem. Qual é a linguagem? Se eu for ler, querer achar, então isso aqui é vapor, isso é vapor. Não, eu tenho que entender que o vapor, ele significa H2O. A partir disso eu consigo entender o que está em jogo. É isso que a gente faz, é um trabalho de tradução. Eu acho que esse exemplo é bem didático, né? Assim, eu não pensei, eu gosto de fazer isso aqui com vocês, que eu vou falando e vão vindo exemplos que às vezes são melhores do que a gente às vezes tenta pensar. Fica para vocês claro essa ideia? Ajuda a pensar? Jonilton, enquanto eu ouvia a Jéssica, eu já imaginava você criando os slides dessa forma, viu? Exatamente para exemplificar toda aquela densidade de texto. Não, e aqui é um esforço, né? Um super esforço. A Marielle abriu. Pode falar, Marielle. Acho que a Marielle... Não? A Dônia. Eu queria fazer uma pergunta, Janil, que eu sempre confundo. Essa primeira tópica dessa divisão dos sistemas do aparelho psíquico inconsciente, pré-consciente e consciente, tem aquela expressão que o Freud usa, de uma divisão tópica, uma divisão dinâmica e uma divisão econômica. Essa do inconsciente, pré-consciente, consciente, é a tópica. Isso, na verdade... Eu queria que você explicasse de novo, porque toda vez eu me confundo. Você bem mobiano, na verdade é as três. O Freud, ele fala do inconsciente a partir de um parâmetro tópico, um aparelho psíquico que vai ter uma topologia, ele vai ter uma dinâmica
e uma economia. São esses atributos, né, que o Freud vai descrever desse inconsciente. Então, a topologia é isso aqui, né, basicamente, né, que tem esse pré-consciente, inconsciente, pré-consciente e consciente, né, para ficar dentro dessa ordem aqui. A dinâmica, né, de como isso funciona, e a economia, ou seja, o que está em jogo, né, dentro desses processos. Então, são esses 3 atributos. Ajuda aí, Duni? A dinâmica é o eu, é o isso, o eu e o super-eu? Aí, na verdade, não, aí aqui, dentro dessa proposta, aqui, nesse momento da obra do Freud, não tem eu, super-eu e isso, não tem. Isso vai vir 8 anos então, depois, quando ele fala desses atributos da questão da topologia, da dinâmica, da economia, ele ainda está falando do inconsciente, pré-consciente e consciente. Isso, exato. Uhum. Embora isso dá para se transpor, né, o Freud faz inclusive isso lá naquele textinho que a gente trabalhou outra vez, né, que é o texto antes dele falecer, ele faz uma aproximação das 2 tópicas, né, dizendo que tem elementos em comum, né, inclusive essa ideia dessa descrição do inconsciente como dinâmico, econômico e topológico, se mantém, inclusive, né? Mas aí aqui, nesse texto aqui, ele não está falando, né, isso é uma outra proposta, né, do isso, do eu e do super-eu, que vai vir em 1923. Mas a lógica é a mesma. Vai ter sempre uma censura, vai ter sempre uma operação de recalque, né? Entretanto, o que vai fazer com que o Freud mude um pouco essa concepção é que nem sempre essa ideia do pré-consciente, a coisa do inconsciente como fica ali muito... Aqui dá a ideia do que a gente vê muito no senso comum, de um inconsciente profundo, né? E quando Freud avança e propõe a segunda tópica, a gente vê que o inconsciente ele não é tão profundo, ele se inscreve no eu, ele está numa porção do super-eu, então é uma coisa que circula em todas as instâncias ao mesmo tempo. E aí, se a gente vai no avanço para além do Freud, é ver que isso é uma linguagem, funciona como uma linguagem, e funciona ele está circulando ao mesmo tempo, porque qual que era o impasse aqui? A ideia de que, bom, se é inconsciente, daqui você vê como que isso funciona na clínica do Freud até esse momento. Se é inconsciente, se eu trago para a consciência, tecnicamente estaria resolvido. O Freud percebe que não, tem algo nessa proposta que a gente não adianta só eu saber o que é inconsciente, eu tenho que fazer com esse inconsciente. Que, na verdade, esse fazer com o inconsciente é uma proposta que o Lacan vai desenvolver um tempo depois, né, mais adiante. Mas fica claro, Doni? Ficou sim, Janilton, obrigada. Consciente, onipresente, assim. Está em tudo. O inconsciente está em todos os lugares. E, assim, numa porção maior, no caso, na segunda tópica, no isso, claro, mas, ao mesmo tempo, está no eu. Então, por que o Freud cria isso? Para explicar que o recalque, ele não acontece só... A primeira ideia era que o recalque acontecia por uma força só da consciência, e não tem algo que opera inconscientemente, sem que o sujeito queira. Então isso explica, nos ajuda a entender. Eu lembro de uma paciente, assim, para mim foi o melhor exemplo clínico. Eu faço uma marcação bem importante, né? Falo assim, isso pode ter surtido um efeito, né? Se ela não recalcou. Aí na semana seguinte ela volta e diz, nossa, você disse uma coisa muito importante no fim da sessão, é muito importante, mas você fechou a porta, eu esqueci, e até hoje eu não lembrei. Você tem como voltar e repetir para mim?
Ou seja, não é só de algo da consciência, era algo realmente importante, e é algo que ela, inclusive, reconhece como algo importante, não é só eu dizendo, né, mas ela reconhecendo, mas para ver que tem uma operação que está para além da consciência, que ela recalca e não retoma isso, não consegue retomar. Parece assim, que é a censura do consciente, assim, que o consciente está tentando vir e o consciente dá uma censura. Na verdade, nem o consciente está querendo saber disso, assim. Nem ele está suportando essa informação e dá um recalca tudo, tanto no consciente quanto no inconsciente, tudo. É tão importante que ela esqueceu. É tão insuportável que ela não vou me haver com isso ainda, né? Exato. E isso é muito clínico também, né? Assim, o sujeito só consegue dar conta desse material, e eu acho que é isso, por isso que a gente repete, né? A gente dá a volta, a gente afina a camada de distância, de contato, ou da ideia de uma clínica do tato, né? A gente afina essa camada entre esse material e o que eu consigo suportar e me implicar com ele. Por isso que a gente vai dando voltas, a gente vai afinando. À medida, quanto mais voltas a gente dá, mais a gente desgasta essa camada. Assim, sou eu, assim, fazendo essa imagem, né? Mas a gente desgasta essa camada, como se fosse a rocha mesmo. Então, a gente passa... eu me lembro numa pessoa que foi reformar uma casa e tinha uma parte que era mármore, né? E as pessoas passavam, andavam muito ali. Aí você vê nitidamente o lugar que as pessoas passavam, parece que o mármore, ele assim, foi cedendo. Então você via uma diferença daquela parte onde as pessoas não trafegavam tanto. Há um desgaste dessa pedra. Eu penso que é isso que acontece. A gente vai desgastando, a ponto disso afinar e a gente conseguir trabalhar isso e voltar e circular com mais flexibilidade. Eu acho. Isso sou eu, assim, usando uma leitura, né, com base no que a gente lê, né, do Freud, do Lacan, mas com base também no que a gente percebe aí na clínica. Eu acho que essa ideia de um desgaste dessa divisão que a gente tenta colocar, quanto mais a gente vai repetindo, mais a gente vai desgastando, mais a gente afina, mais a ponto, né, daquilo que era uma pedra ser basicamente um elemento flexível. E isso é o bacana. A ideia dessa flexibilidade, ela é o que nos interessa. Vamos mais aqui. Bom, Freud, ele segue dizendo, né, que no capítulo 3, eu peguei alguns capítulos, não peguei todos, então não há uma oposição entre consciente e inconsciente em relação às pulsões, para a gente voltar à pulsão, e aqui está a chama da gente pensar o que o Daniel propôs, né, do amor, do ódio, do afeto, né, de modo geral. Uma pulsão, ela nunca pode tornar-se objeto da consciência. Isto só é possível para a ideia que representa essa pulsão na psique. Se a pulsão não aderisse a uma ideia, ou não se manifestasse como estado afetivo, dela nada saberíamos. Então percebe que a pulsão, o que vem à tona no fim das contas? Uma ideia, que a gente não sabe que ideia que é, por que vem, para que vem, e um estado afetivo. O estado afetivo que a gente tem sei lá, um amor, um ódio, uma angústia, isso tem alguma coisa em jogo, representa algo. Quando o sujeito, para ver como que a coisa opera dentro da clínica. Eu sinalizava isso para os meninos ontem, né? Quando a gente falava de uma paciente, a questão do choro, né? Às vezes, né, a coisa, ela não está inscrita na palavra, mas ela não se inscreve em palavra. Ela vem num estado afetivo, às vezes num choro, né? Aquilo vem à tona. E isso é muito importante, a gente estar localizando isso no exercício da clínica, porque
é aí que a gente tem um pouco de notícia, né, do que está se mexendo, que conteúdo que estava recalcado, eu posso verificar na minha análise, né, assim, momentos que, assim, vinha um choro incontrolável, né, assim, a sensação de um transbordamento, e por coisas, assim, que em tese eram elementos que eu já tinha passado, trafegado por aquela história, por aquele conteúdo, e de repente aquilo vem, produz um afeto que começa a chorar, que começa assim, que toca de uma forma que você, que é isso? Isso é essa pulsão, isso que ficou recalcado e que de repente ele reapresenta numa ideia, parece um pensamento intrusivo, uma ideia que não faz muito sentido, ou no estado afetivo que a gente também, né, o paciente às vezes abre e fala, nossa, eu estava sentindo isso, estava sentindo acolá, e é por isso que a gente vai investigando, né, porque esse estado, esse afeto, ele dá a notícia do conteúdo, do recalque que está sendo quebrado, que está sendo diminuído, né? Vamos pensar essa pedra, né, que está sendo lixada, a cada encontro a gente lixa mais um pouco, essa pedra ela vai perdendo a espessura, e quanto mais espessura ela vai perdendo, mais translúcido vai ficando o conteúdo. Só que lembra aquela ideia da forma, né, do gelo, ele nunca vai chegar lá como um gelo, ele vai chegar como um gás, e a gente precisa deduzir que gás ele significa, como que isso se modificou, porque é esse o trabalho, é um trabalho de tradução e ao mesmo tempo é um trabalho de construção e desconstrução, né, de desconstruir cada elemento e reconstruir com eles, não com outros. Então acho que aqui é uma boa passagem para falar que a gente não falou de pulsão nesse texto, é um capítulo inteiro, daria para a gente falar só sobre essa questão do afeto, né, pensar muita coisa a partir daqui, mas a gente segue. Aqui está uma chave interessante, olha, volta aqui, se essa pulsão, a gente só sabe quando ela adere uma ideia ou a um estado afetivo, olha o que o Freud segue dizendo, que tem um afeto que quando ele vem do inconsciente, ele vem com tudo, sem muitas essas mediações, ele vai assumir um estado de medo. Esse medo, é muito legal o Freud como ele trabalha isso no texto, porque o medo, bom, eu posso, não sei vocês, mas eu consigo localizar isso na minha experiência como paciente de uma forma muito interessante, porque eu comecei a análise muito pequeno, né, então são vários anos, eu consigo localizar, por exemplo, desde a infância, os medos ditos infantis, né, o medo, sei lá, do escuro, do desconhecido, o medo de tanta coisa, como que esse medo ele foi se deslocando, o medo, de repente, de certos tipos de objeto, de animais, como que isso foi mudando ao longo do processo, né, analítico, e como que cada vez tem um momento que eu saco que tem alguma coisa na jogada. Eu confesso que tem um momento que isso ficou bem marcado para mim.